Boa noite, galera. Vamos à segunda aula do nosso curso de Java. E, como havia prometido, eu vou fazer a correção dos exercícios que eu tinha passado de lógica. Bom, nessa aula aqui, eu vou fazer a correção, vou explicar sobre pseudolinguagem. Encerramos por aí. Não vou passar exercício de pseudolinguagem. Quem quiser aí, aproveita essa semana que vai ter e dá uma lida sobre. Eu não considero tão importante. É importante conhecer para começar a se habituar nas linguagens de programação e tudo mais. Vou falar um pouco mais sobre ela, mas como eu disse, não considero tão importante, então só vou comentar. Semana que vem a gente começa já com Java mesmo, preparando o ambiente e tudo mais. Eu demorei um pouco mais para postar o vídeo dessa vez, estava tentando melhorar a qualidade do áudio, só que eu não consegui, vou ter que comprar um headset que o microfone aqui do meu note está horrível. Mas vamos lá. Bom, o exercício é o seguinte. O primeiro que eu passei foi para trocar a lâmpada. Então, vão haver soluções diferentes, mas todas devem conter mais ou menos esses passos aqui. Primeiro, você tem que levantar do sofá. Segundo, você deve pegar a escada. Terceiro, abrir a escada. Quarto, colocar a escada embaixo do local da lâmpada queimada, o bocal da lâmpada, né? Quinto, subir na escada. Sexto, rosquear a lâmpada. Sétimo, tirar a lâmpada. Oitavo, descer da escada. Nono, deixar a lâmpada queimada em cima da cadeira ou do sofá, aí opcional, né? Pode variar. Décimo, pegar a lâmpada nova. 11º, tirar da caixa. 12º, subir na escada. 13º, encaixar a lâmpada. E por fim, rosquear ela e depois descer da escada. Aí fica opcional, né? Se você vai testar no interruptor para ver se ela acende ou não. Não pedi isso. Eu só pedi a troca mesmo. Então tem que conter esses passos aqui. Talvez com mais detalhes, menos detalhes, mas mais ou menos tem que ter isso daqui. Um passo a passo de como fazer. Essa lógica inicial é mais ou menos uma receita de bolo, né? Tudo que você vai fazer. Bom, vamos ao segundo exercício. O segundo exercício é um pouco menor. Então era para você abastecer o carro, lembrando que você estava a 2 km do posto, aproximadamente. Então o primeiro passo é continuar dirigindo até o posto. Segundo é entrar no posto, né? Terceiro, parar ao lado da bomba de gasolina. Quarto, desligar o carro. Quinto, falar com o atendente do posto, frentista, né? Solicitar que ele carregue seu carro, ele abasteça. Sexto, abrir a porta do tanque. Aí o que faz? Se você vai abrir por dentro, seu carro é automático, se vai ter chave, enfim. Sétimo, esperar abastecer. Oitavo, ir até o caixa. Nono, pagar. Pode ter mais passos, você falando que saiu do caixa, pegou o comprovante, entrou no carro, ligou, acelerou, enfim, mas tem que ter isso daqui. Isso é o mínimo que tem que ter. Bom, com isso finalizamos as correções. Na próxima aula eu vou disponibilizar um e-mail para quem tiver alguma dúvida, seja de aula passada ou até dessa aula mesmo, para poder entrar em contato. Quando começar o Java, acho que vai ficar interessante ter esse e-mail para contato. De repente você não conseguiu seguir o exemplo, deu algum problema, o ambiente não está certo, enfim. Aí na medida do possível eu vou ajudando. Só não vou garantir que eu responda na hora, porque eu tenho algumas coisas para fazer. Bom, vamos começar aqui com a pseudolinguagem. Mas o que é pseudolinguagem? A pseudolinguagem nada mais é do que uma forma de entendermos a linguagem de programação no nosso idioma natural, nosso idioma nativo, né? No nosso caso, o português. Então, o programa em pseudolinguagem funciona mais ou menos dessa forma. Você tem uma primeira parte dele, que você define as variáveis. O que seriam as variáveis? Seriam valores que vão sofrendo modificações de acordo com o programa, de acordo com algumas situações. Para trazer isso para um exemplo aqui na vida real, o que seria a variável? Sua conta bancária, o saldo dele, né? E sua idade também é um valor que não é fixo.
ele sempre vai mudar de acordo com alguma situação. A idade mesmo, toda vez que você faz aniversário, passa um ano, ela é alterável. Então poderíamos considerar isso uma variável. Bom, vamos lá. São variáveis. E outra coisa que é importante é que toda variável tem um tipo de dado. Então, números positivos ou negativos, né, sendo inteiros, são do tipo inteiro. Então seria mais ou menos assim, começar um programa. Var, você tem que declarar isso no início, o nome dessa variável, por exemplo, vamos colocar idade. 2 pontos, tipo inteiro. Bom, programa de pseudolinguagem sempre faço a declaração de uma variável. Você tem mais do que 1, 2, 3, 4, 5 variáveis do mesmo tipo? Tem vírgula, sei lá, variável 2. É legal você sempre colocar um nome sugestivo na sua variável, para depois você não perder. Tem muita gente que tem mania de colocar variável A, B, C, D, isso não é legal, depois você se perde. Isso é para programação mesmo, não só para aprendizado. É interessante você colocar. Aí tem toda uma convenção, boas práticas, isso é legal seguir. Bom, outro tipo de variável que tem, essa daqui, tipo real. Então seria um inteiro com casos decimais. 1.01, 1.02, ou vírgula também. Se eu não me engano, para a pseudolinguagem não faz diferença se é ponto ou vírgula. Aí eu tenho também o tipo texto e o tipo booleano. O que seria o booleano? Verdadeiro ou falso? Acho que é assim que se escreve booleano. Verdadeiro ou falso. E seriam esses 4 tipos de dados inicialmente: texto, inteiro, real e booleano. Bom, declarei aqui o início do meu programa, as variáveis. Eu ia dar o próximo comando. O próximo comando seria o begin. Iria startar. Isso daqui que eu estou fazendo se chama indentar código. Isso é sempre bom fazer. Seja qualquer linguagem de programação, você tem que indentar o código para ficar visível, para ficar limpo a tela. Se você deixar tudo chumbado ali na linha, na primeira linha aqui, tudo seguindo essa linha, não fica legal, você não consegue ler direito, não consegue saber qual estrutura ele entrou, qual não entrou. Fora que tem algumas linguagens que, se você não indentar, não roda. Um exemplo dela é o Python. Python é uma linguagem que ele depende da indentação, ele não tem chaves para iniciar e terminar comando. O Java tem. Não é necessário ter uma instrução só, mas ele tem. Então, por exemplo, no Python, se eu não fizer isso daqui, ele não ia conseguir entender nada. Estrutura de repetição mesmo, sem chance. Ele não ia conseguir entender onde começa e onde termina. Então, indentar código é muito importante. Bom, vamos lá. Dar o begin. Como que seria o begin? Exemplo. Para escrever alguma coisa para o usuário, mostrar em tela, o comando em pseudolinguagem chama escreva-o. Termina por ponto e vírgula. Fala para ele, digite sua idade. Vamos imaginar que vai aparecer um cursor lá piscando para o usuário. Logo em seguida eu vou colocar o comando leia idade. Então o que eu estou fazendo com isso? Quando ele digitar a idade, o valor que ele digitar vai ser armazenado na minha variável idade. Então eu consigo capturar e trazer para o programa isso daí. Seria um output é saída, né? Seria uma saída de texto para o usuário em tela, ele está lendo, e quando ele inserir o usuário, isso é um input, né? Eu estou pegando o texto que ele está digitando, no caso um valor, e estou trazendo para o escopo do meu programa. E seria alocado na memória, vai estar lá em algum espaço, algum endereço virtual. Beleza. Então é sempre assim. Se eu quisesse dar um escreva ao fim do programa, ele ia apresentar para o usuário, quando ele chegasse nesse end, acabou. Finalizou o programa. Bom, vamos lá. Isso seria uma variável. Isso vale para qualquer uma. Só booleano que é um pouquinho diferente, não é bem assim que funciona. Você tem que atribuir verdadeiro ou falso. Aí o booleano ele vai entrar mais na questão de condição, que é o que nós vamos ver agora. Então vamos lá. Seriam condições. Um programa, sempre, ele vai se basear em condições. A partir de uma determinada ação, de uma determinada decisão, ele vai tomar uma ação. Então vamos lá. Tá. Peguei a idade dele. O que eu vou fazer?
Vamos supor que se a idade for maior que 20, ele vai tomar uma decisão. Se a idade for menor que 20, ele vai tomar outra. Vamos trabalhar com 18, é melhor. Por exemplo, que eu vou fazer mulher 18. Então eu vou colocar aqui, essa é uma estrutura de decisão. Se, abre parênteses, idade maior que 18, maior ou igual a 18, faça. Aí fecho ele, né? Fecho ele aqui com fim C. O que ele vai fazer? Escreva usuário maior de 18 anos. Ou igual, tanto faz. Ou eu poderia colocar o seguinte: se não, se idade é menor que 18, se eu não me engano é end ou é e, mas pode ser e também. O end seria a mesma coisa que e, tá? Vou colocar um e comercial para ficar claro. E idade diferente de 0, faça. Vou colocar de novo fim C. E aqui eu ia dar um escreva. No escrevo eu ia colocar participante, blá 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 blá, menor de 18 anos. E por fim, eu ia dar um se não. Pois um fim C. Eu ia dar um escrevo. Idade inválida. Bom, o que fizemos aqui? Fizemos uma estrutura de decisão. Então ele tem 3 possíveis decisões, sem qualquer problema, tá? Nós estamos fazendo as combinações, mas é isso. Tem cadeado, tem enunciado, mas isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, para não entrar na programação mesmo. Então, minha primeira condição é, se for igual a 18, faça isso. Se não for igual a 18, for menor que 18 e diferente de 0, faça outra coisa. Agora, se eu não tem nenhuma dessas decisões aqui, você escreve idade inválida. Seria o que restou. É mais ou menos assim na vida mesmo. Acontece alguma coisa, a gente toma uma decisão. Perdi o ônibus. Vamos lá. Se eu perdi o ônibus, então eu pego o metrô. Se eu perdi o ônibus e o metrô, então pego uma charrete. Se aqui existe charrete ainda. Sei lá. Se não, eu vou de jegue. Um exemplo. Seria isso. Bom, tem outros exemplos ainda. Tem os laços de repetição. Só que o laço de repetição ele não fica muito legal para você explicar em pseudolinguagem. Eu particularmente não gosto da explicação dele em pseudolinguagem. Ele fica melhor de outra forma. Bom, a estrutura de repetição seria mais ou menos isso. Uma das, né? São 3. Enquanto, para, né? Para tal situação, faça e faça enquanto, uma coisa assim. Não lembro como é que é em Portugal. Mas é isso aí. Então vamos supor, do número 1 até 80 ele vai executar o mesmo comando aqui várias vezes. Posso criar uma variável local que vai crescendo, vai incrementando, mas isso é mais para frente. Então é mais fácil ver isso na linguagem de programação. Bom, a videoaula de hoje foi isso aí. Obrigado para quem assistiu, para quem não assistiu também é boa. E se alguém quiser dar uma olhada mais a fundo em pseudolinguagem, essa semana aí pode ficar tranquilo. Tem bastante coisa na internet, mas como eu disse, acho que não vai ser importante. Mas para você ter uma noção mesmo que tem uma parte na nossa língua que dá para
traduzir a linguagem de programação. Outra coisa, pseudolinguagem não é código verdadeiro. Você não consegue fazer programa nem executar isso de verdade. Tem um simulador de código chamado Visual G ou Visual Audio. Não lembro ao certo qual que é o nome. Mas é desse jeito. Vou escrever aqui para vocês. Qual seria isso daqui? Visual G. Se procurar assim já acha. Se procurar lá, quiser dar uma fuçada, legal. Se não quiser também de boa. Semana que vem começamos com Java. Vou ensinar a preparar o ambiente. Vai ser só para preparar o ambiente. Mostrar como é que se aponta para JDK, que a grande maioria dos programadores trabalham com JRE, não com JDK. Mostrar como é que se instala o Eclipse, como é que cria um projetinho, coisas básicas. Aí depois a gente começa a codificação mesmo, tipo de dados, como é que cria, modificadores. Aí vai ser bacana. Aí vai começar a parte hard da parada. Bom, é isso aí. Obrigado e até a próxima.